Fala galera, aqui é o Gabriel e a história de terror Black Label do Coringa continua. Será que o Coringa vai levar o psiquiatra à loucura? Será que ele vai matar a sua própria família ou virar um novo Coringa? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E se preparem porque vamos ter um final totalmente sexto sentido. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Então galera, só lembrando que essa história se chama Joker The Killer Smile. Logo na primeira edição, a gente viu o Dr. Benjamin se mudando para Gotham na esperança de conseguir curar o Coringa. Ai, eu não sei se a piada é ele ou ele realmente esperar que vá conseguir curar o Coringa. Mas vamos ver como é que isso vai acabar. Ele diz que irá ficar 3 semanas em Gotham junto com a sua família e nesse período vai estudar o vilão. O médico tem convicção que irá curar o Coringa. Contudo, o palhaço do crime, logo que é consultado pelo Ben, já começa a utilizar os seus truques mentais. O doutor passa a ver coisas e pensar que o Coringa tem um passe livre para sair de Arkham. E isso o preocupa porque ele poderia ir justamente atrás de sua família. Ele começa a acreditar nisso porque o Coringa conta para ele uma história do palhaço sorridente, que é a mesma que o médico conta para o seu filho. Agora a segunda edição começa e se preparem porque vai ter muita coisa aí. O médico está andando de carro e diz que existem 2 mundos. Um que é o nosso mundo real e outro que é o mundo na qual os insanos vivem e veem coisas que ninguém mais vê. Então ele se aproxima de uma lanchonete chamada Arkham's. Esse é um restaurante temático e só tem pessoas vestidas de vilões do Batman. Enquanto que o doutor espera sua comida, uma pessoa vestida de Coringa senta ao lado dele. O médico pergunta que lugar que é esse, e nisso aparece uma arlequina com uma bandeja. O palhaço agradece e então abre a bandeja e revela a cabeça do médico pintada de Coringa. O Dr. Ben fica enojado com a situação e então vemos um cérebro e o Coringa comendo esse cérebro. Lentamente, o cérebro se transforma num labirinto e o médico questiona se uma pessoa insana sabe distinguir os 2 mundos. Contudo, no painel seguinte, é dito que isso tudo era um grande sonho. A sua esposa pergunta se está tudo bem, e o doutor despista dizendo que sim. No dia seguinte, ele conversa com seu filho, o Simon. O menino não para de assistir programas envolvendo o palhaço sorridente. Então, ele conta uma piada para o seu pai. O Simon pergunta: por que canibais não comem palhaços? E ele responde que é porque palhaços têm um gosto engraçado. O pai fala que isso não tem graça. E depois a criança tenta ir no porão da casa, mas o médico o impede, dizendo que ali é o seu escritório e que ninguém jamais poderia descer até lá. Bem, esse momento quase que insignificante vai ter um grande impacto na história no futuro. Mais tarde, o médico vai até o asilo Arkham para cuidar do Coringa. Ele passa pelo Duas Caras e finalmente chega no seu Joker. O médico então pede para o Coringa falar da sua origem, mas não uma falsa como ele sempre faz, e sim a verdadeira. Mas é claro que o vilão não conta. O Ben pensa que ele tem medo que a história verdadeira o torne vulnerável. Mas a verdade é que o Coringa não tá nem aí para isso. Então, o vilão pergunta se o Benjamin tem certeza que o doente não é ele. Afinal, ambos estão em Arkham. O psiquiatra muda de assunto e pergunta sobre o Batman. O vilão fala que o herói é de fato a sua alma gêmea.
Só que esse assunto é muito chato e ele prefere falar sobre a alma gêmea do Ben. E nisso pergunta sobre a esposa dele, a Ana. O médico fica chocado ao saber que o Coringa sabe o nome de sua esposa. E o vilão ainda cita o nome do filho dele, do Simon. Com isso, o Benjamin perde totalmente o controle e exige uma resposta do Coringa sobre como que ele conhece o nome do seu filho e da sua esposa. Porque, convenhamos, né? Se o Coringa soubesse o nome da sua mãe ou da sua esposa, com certeza a gente ficaria bem preocupado. Mas o palhaço apenas ri. A diretora do Asilo Arkham vê o Benjamin exaltado e o tira dali. Ela lembra a regra de que os médicos não podem tocar nos pacientes. E o psiquiatra concorda. Mas ele pede mais do que 3 semanas para cuidar do Coringa. A diretora então fala: 3 semanas? E nesse momento, um enfermeiro a interrompe, mas antes de sair, a diretora dá um dia de folga para o Benjamin. Ainda no asilo, o Coringa conta uma piada para o Killer Croc. Ele pergunta: por que canibais comem palhaços? E o crocodilo diz que já escutou essa, o que decepciona o palhaço. E voltamos para a casa do Dr. Benjamin, onde as coisas realmente ficam confusas e bizarras. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo com essa edição dá muito trabalho. Então se vocês conseguirem deixar um joinha ou comentário, isso já ajuda bastante o canal. Valeu? Ele fala que quando está em casa, não gosta de confundir o trabalho com a família. Contudo, quando ele está jantando, ele pede para o seu filho passar o sal. E nesse momento, ele vê o seu filho e a sua esposa mortos com um grande sorriso no rosto. Ok, isso foi extremamente perturbador. O Ben fica chocado. Segundos depois, ele volta a enxergar normal. O médico fala que não se sente bem e precisa resolver algumas coisas no trabalho. Quando ele está indo para o carro, o seu filho, chorando, implora para ele não sair, porque assim vai ser melhor. Só que o Benjamin sai mesmo assim. Em Arkham, o médico entra no asilo, passa pelo Duas Caras e chega novamente ao Coringa. Sem paciência, o médico exige que o Coringa explique como que ele sabe os nomes dos seus familiares. O Coringa fala que foi ele mesmo que falou, mas o Benjamin não acredita nisso. O psiquiatra fala que agora terminaram os joguinhos. Ele diz: em 3 semanas de tratamento, eu nunca falei o nome deles. E o Coringa fala que agora eles chegaram a algum lugar. E diz: querido, você tem me tratado pelos últimos 3 anos. E bem, o Dr. Benjamin não acredita nessa história do Coringa, mas então o palhaço fala a verdadeira bomba da HQ. O palhaço conhece a família do Ben porque ele mesmo contou para o Coringa quando a sua esposa o abandonou e levou o seu filho junto. O Benjamin meio que não acredita nisso, mas a história corta para todos os momentos que ele passou com a sua família e revela que, de fato, eles nunca estiveram lá. O Benjamin retorna para casa e não encontra ninguém lá. Ele decide ir até o porão e, enquanto caminha na casa, ele fala de novo todo aquele diálogo dos dois mundos e como pessoas insanas não conseguem distinguir realidade de ficção. O Benjamin chega no porão, olha para um espelho, pega um kit de maquiagem e pinta o seu rosto como o do Coringa. E então diz: isso é apenas uma piada, e ri sem parar. E aqui termina o livro 2 da HQ Joker Killer Smile. Gente, que HQ de terror psicológico fantástica. Eu tô adorando. Essa segunda edição, inclusive, foi melhor que a primeira. Plot twist bem feito que eu realmente não tava esperando acontecer. E convenhamos, toda a premissa da história de ver como que o Coringa consegue manipular uma pessoa funcionou muito bem.
Claro, a gente já viu isso com a Arlequina, mas aqui, com um médico mais experiente do que a Arlequina, é muito mais intenso. E isso, claro, sem falar que uma abordagem mais adulta, sem censura, torna a história muito melhor. E o que funciona bem mesmo é porque a gente vê desde o início o médico lá com toda a sua arrogância pensando que vai curar o Coringa, até ele perder completamente a noção da realidade. É o Coringa puxando as suas cordinhas e manipulando mais uma pessoa. Enfim, excelente história, e agora é aguardar a parte final, que vai ser o livro 3. E essa foi a segunda parte da HQ de terror do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!